O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos, comiam um pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois são doutrinas que ensinam, são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum e, conforme a liturgia da palavra, Jesus procura deixar claro aos fariseus, aos mestres da lei e aos saduceus, aqueles que os escutam, que certas tradições, seguidas como mero cumprimento de dever, de rito, como mero cumprimento apenas de leis e de normas, elas por si só não são suficientes. Porque a gente acaba atribuindo poderes mágicos, acaba tendo uma visão supersticiosa, ou acaba achando que ser santo, ser santa, acontece a partir do cumprimento de normas, de leis, de preceitos, de ritos. E não é assim. Quem dera fosse tão fácil, porque seria fácil ser santo. Bastava cumprir preceito. Seria fácil ser santo. Bastava cumprir a lei. Seria fácil ser santo. Bastava cumprir os ritos. Pronto, eu cumpri o rito, já sou santo. Ah, que coisa boa. Mas santidade não é isso. Assim também como a questão de estar puro ou impuro, que é o caso aqui do Evangelho, não é uma questão de apenas eu ter feito alguma coisa exterior. E, infelizmente, nós vemos hoje, no mundo em que nós estamos, as pessoas cada vez mais ligadas àquilo que nós chamamos de voluntarismo. O que é o voluntarismo? É a pessoa achar que aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico, o rito que eu faço, é que está me ajudando na minha santificação. Então, veja bem, os ritos, as normas, as leis, são meios. Digamos que você vai sair daqui de São Luís e vai fazer uma viagem para Roma.
na Itália, para o Vaticano. E você, claro, para fazer essa viagem, você vai usar o avião. Mas o que é mais importante? O avião que você pegou para fazer a viagem ou a viagem propriamente dita e você está lá no Vaticano vivenciando uma visita, um momento de fé, fazendo uma peregrinação? O que é mais importante? O avião que te levou até lá? Os carros que também você pegou para o translado, um carro, ônibus, ou até metrô, quem sabe, para chegar até lá? Ou o próprio momento de você estar lá? Logicamente que você vai responder, não, Frei, o importante é eu estar lá, eu chegar no Vaticano, eu viver, fazer essa peregrinação e estar ali, né, onde é a sede de Pedro, onde é a sede da igreja. Então, o avião que você pegou, o ônibus que fez o translado para você, ou o carro, ou o metrô, foram apenas meios. Então, a lei, a norma, os ritos são meios de estar em contato com Deus. Eles não são mais importantes do que o próprio contato com Deus. E às vezes, principalmente nós católicos, a gente acha que, nossa, não acendeu a vela, não valeu a oração. Eu estava fazendo a quaresma de São Miguel, perdi um dia. Nossa, acabou com a quaresma, agora já perdi a quaresma. Quebrou a corrente. Não. Você perdeu um dia, retome no outro dia, continue fazendo, porque o importante é você estar em oração, em contato com Deus, em comunhão com Ele. E se você perdeu isso hoje, amanhã você retoma. Qual é o problema? Só porque perdeu um dia, a quaresma não valeu mais. Você acha que Deus está lá vigiando, olhando. Ih, falhou aqui, não vai mais ganhar o prêmio, porque perdeu um dia. Não. Então, Deus não... A vivência da fé não pode ser esse legalismo, que infelizmente nós temos a tendência de fazer. Era a tendência dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei da época de Jesus. Olha, os caras estavam preocupados com lavar as mãos, gente. Estavam condenando os discípulos de Jesus porque estavam comendo sem lavar as mãos. Ah, mas porque a nossa religião prescreve, tem que lavar as mãos, porque senão isso é um pecado, está errado. Quer dizer, preceito humano, legalismo, ritualismo. O que é mais importante? Lavar as mãos ou ter a comida e matar a fome? Quer dizer, mais importante ter a comida e poder matar a fome. Lavar as mãos vai ser um detalhe aí. Jesus está querendo mostrar isso, quer dizer, uma imaturidade na fé que se apega mais ao formato da coisa, ao que é exterior, do que à interioridade. E o próprio Jesus fala aqui, de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na vivência da nossa fé para que a gente não caia num mero cumprimento de ritos, de leis e de normas e achar que isso por si só já basta. Ou que isso já é a vivência da fé. Eu já sou fiel, devoto e uma boa pessoa porque eu pratico leis, normas e ritos. Não é.
Isso não garante nada para ninguém. Então, vamos fazer a ponte aqui com a primeira leitura, com o final da segunda leitura. Olha só o que diz a carta de Santiago. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai, é esta: assistir os órfãos, as viúvas em suas tribulações. E depois ele complementa: e não se deixar contaminar pelo mundo. Ele não está falando de ritualismo. Olha, a verdadeira religião é ajoelhar lá. Ele está falando isso? Não. Olha, a verdadeira religião é cumprir essa norma aqui. Não, ele está falando de caridade. Ele está falando de amor. Ele está falando de solidariedade, de compaixão, de misericórdia. E Jesus, num outro trecho do Evangelho, lembremos que ele censura os fariseus, doutores da lei, exatamente por isso. Lembra do homem de mão seca, num sábado, que a lei judaica proibia que curasse naquela época, no sábado. E aí Jesus, dentro da sinagoga, diz: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Curar ou deixar a pessoa doente? E eles se calam, porque estão tão apegados à lei, estão tão apegados à norma, estão tão apegados ao legalismo, que eles preferem que aquela pessoa permaneça de mão atrofiada do que seja curada no sábado. Porque é mais importante cumprir o sábado do que promover o bem, do que promover o irmão, do que ajudar uma pessoa, do que fazer o bem. E por isso diz o Evangelho que Jesus deu um olhar de decepção. Olhou ao redor deles decepcionado com aquele povo. Porque que adianta cumprir o preceito do sábado do descanso, no caso judaico, no caso ali de Jesus, que o Evangelho está narrando, e não ter caridade nenhuma com o irmão, não ser solidário, não ter compaixão, não amar. E aqui também está acontecendo a mesma coisa. Eles estão julgando, condenando os discípulos que estão comendo sem lavar as mãos. Eles nem estavam preocupados se os caras estavam com fome. Tem que lavar a mão. Nem estavam preocupados se eles estavam bem. Tem que lavar a mão. Nem estavam preocupados se eles tinham necessidade. Não, a preocupação era: tem que lavar a mão. Quer dizer, a gente... E depois, a partir daí, o tem que lavar a mão já é um julgamento, já é uma condenação, seja uma falta de caridade. A falta de caridade que se concentrou no preceito que tem que lavar a mão, mas eu não me preocupei que o meu irmão estava com fome. No preceito que tem que lavar a mão, mas eu não me preocupei se aqueles homens que estavam com fome, se eles estavam bem, se eles não estavam passando mal, se eles não tinham alguma necessidade, e aliás, oferecer a água não só para lavar as mãos, para beber, se não estavam com sede. Então, a prática de fé legalista, ritualista, de cumprir preceito, de cumprir lei, que é apenas um meio, é o avião que eu tomo para ir para Roma, lembra do exemplo que eu dei? Que é apenas um meio, as pessoas transformam aquilo no essencial, e não é. E Jesus, num outro trecho, também vai chamar a atenção disso, não sei se vocês lembram. Num outro evangelho, ele vai dizer assim: vocês se preocupam em filtrar o mosquito e deixam passar o camelo. Fica com exigênciazinha, com implicânciazinha, com norma, com leizinha, e deixam passar o camelo, no sentido que não se preocupa com a lei do amor, da caridade, daquilo que o Santiago está falando aqui. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações, a caridade, o amor, a solidariedade, o perdão, a compaixão, a misericórdia, a escuta, o serviço, a acolhida. Essa é a verdadeira religião. E por fim,
ele ainda fala que, além dessas coisas exteriores não nos purificarem e também não nos contaminarem, o que nos torna impuros vem de dentro. Nós que alimentamos a maldade do nosso coração, né? Então, as imoralidades, os roubos, os assassínios, os adultérios, as ambições desmedidas, as fraudes, a devassidão, a inveja, a calúnia, o orgulho, a falta de juízo, não vem de fora. Isso vem de dentro. Somos a nossa humanidade afetada pelo pecado, enfraquecida por ele, e, infelizmente, nas suas fraquezas, limites, limitações, acaba alimentando sentimentos ruins dentro de si, e é esses sentimentos ruins alimentados dentro de si que nos tornam impuros, que nos torna pessoas cheias de orgulho, com falta de juízo, que calunia os outros, que tem inveja. Tudo isso vem de dentro. E não é você lavar as mãos que vai deixar de fazer você uma pessoa, você não vai ser invejoso porque cumpriu o rito. Olha, na missa eu fiquei de mão posta. Pronto, sou santo. Não vou cometer o pecado da inveja. Será? Porque eu fiquei de mão posta. Olha, na missa eu acendi a vela. Pronto. Não vou mais cometer o pecado da calúnia, porque eu cumpri o rito de acender a vela. Será? Não vai falar mal dos outros só porque acendeu a vela na missa? Na missa, eu fiquei de joelho. Porque eu fiquei de joelho, agora eu não vou mais cometer maldade mais nenhuma porque eu fiquei de joelho. Será que o fato de você ter ficado de joelho na missa vai evitar que você não cometa mais maldade na vida? Tem certeza? Olha, eu rezei o rosário todinho, eu cumpri o preceito me propus de rezar o rosário. Será que o rosário que você rezou todinho vai te ajudar a não ter ambições desmedidas? Você não vai sentir nenhum tipo de ambição desmedida na vida. Não vai sentir raiva porque rezou o rosário. Não vai sentir... não vai brigar com os outros porque rezou o rosário. Duvido. Porque não é rezar o rosário que vai tirar isso de você. Não é você cumprir preceito que vai fazer você não ter essas reações. Agora, vamos inverter a situação no seguinte sentido. Sim, eu rezei o rosário, mas eu rezei o rosário com uma correspondência de amor a Deus. Nessa correspondência de amor a Deus, eu fui abrindo meu coração para Ele. Na oração que eu fui fazendo, eu fui meditando que muitas vezes eu tenho uma ambição desmedida. Essa meditação na oração foi fazendo eu enxergar que essa ambição não é uma coisa boa. E ao enxergar isso no meu interior, na oração, eu comecei a tomar a decisão de que eu não quero mais ser assim na vida. Olha, a mesma oração que eu fiz, só que agora da maneira correta. Não foi um mero rito que eu estou cumprindo. Estou rezando porque estou rezando e isso vai magicamente me libertar. Eu estou rezando meditando. Eu estou rezando entregando. Eu estou rezando me conhecendo. Eu estou rezando entregando meu coração para Deus. E a partir daí eu estou constatando que eu sinto inveja, que eu tenho falta de juízo, que eu tenho orgulho. E quando eu constato isso, na minha oração eu já vou trabalhando, fazendo um propósito de trabalhar isso em mim, com a graça de Deus. Aí sim, aí a tua oração vai fazer efeito. Então não é um mero rito que eu cumpri e eu já estou livre dessas coisas. Eu vou vivendo a fé,
A oração é um meio, lembra do avião que te leva para Roma, mas o mais importante é estar lá no Vaticano. É um meio, é um veículo, mas à medida em que eu estou ali, me coloco diante de Deus, a oração me ajuda a ir deixando o meu coração a ser transformado. Então, esse é o problema que muitas vezes nós encontramos na nossa prática de fé. Nós viramos ritualistas, legalistas, praticantes de normas e achamos que isso já nos purifica. Isso não purifica ninguém. São meios. Praticá-los simplesmente não nos santifica, mas praticá-los no amor, por amor, como correspondência de amor, deixando com que essas práticas façam com que eu repense a vida à luz da verdade de Deus, aí sim, essas práticas vão me ajudar a fazer um processo de conversão e de santificação. Então, é uma diferença sensível, mas é uma diferença muito grande. Então, tomemos cuidado para que nós não façamos da nossa vivência da fé um mero legalismo, ritualismo. Tomemos esse cuidado. Tem que ser correspondência de amor. Tem que ser um trabalhar o nosso interior. Tem que ser um alimentar as coisas boas dentro de mim pelo contato com Deus. Ou seja, assim como também, vamos pegar o texto aqui, é de dentro do coração humano que saem as más intenções, é também de dentro do coração humano que saem as boas intenções. A honestidade, o preservar a vida, a fidelidade, a simplicidade, a partilha, a bondade, o ser honesto, o ter compaixão do outro, o respeitar a pessoa, a humildade, o juízo, tudo isso também vem de dentro de nós. Alimentando isso dentro de nós, cultivando isso dentro do nosso coração. E a oração será um meio para cultivar isso. A fé vivida será um meio de cultivar isso. Mas não por si só não vão promover isso se eu não cultivar no meu interior, a partir do relacionamento com Deus. Então, que nós possamos ter sempre essa compreensão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos